Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos a isso. Hoje, o título dessa mensagem é Estamos Todos sob o mesmo sol. Estamos sob o mesmo sol. Eu quero ler um texto com vocês, e esse texto você pode encontrar em Mateus, no capítulo 5, versículo 45. Na verdade, esse pequeno versículo faz parte de um outro capítulo, e esse capítulo 5 faz parte de um grande sermão, o sermão de Jesus, conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, contém o Sermão da Montanha, que nada mais é do que o grande compilado da obra de Jesus e do desejo, dos ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Esse sermão você vai ler em casa, em nome de Jesus, amém? E nesse sermão você vai encontrar coisas sobre a nossa vida cotidiana, sobre o nosso dia a dia, respostas para coisas que nós vivemos ainda no dia de hoje. Mas eu quero ler esse versículo e eu quero que você entenda que esse versículo faz parte de um grupo de versículos onde no meio do Sermão do Monte, ou no início do Sermão do Monte, Jesus está falando a respeito de como nós devemos amar as pessoas. Na verdade, não todas as pessoas. Nesse momento, Jesus está dizendo como devemos amar os nossos inimigos. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo a respeito de que os ensinamentos anteriores a ele dizem: vocês já ouviram que foi dito, amem os amigos de vocês e odeiem os seus inimigos. Não é assim que a vida toca, não é assim que todos nós aprendemos, é assim que eles também tinham aprendido até esse momento. Mas Jesus começa a dizer eu digo outra coisa para vocês. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. E aí nós chegamos no versículo 45, que é o tema dessa mensagem, e Jesus continua dizendo assim: depois que vocês amarem os inimigos de vocês e orarem pelos perseguidores de vocês, aí Jesus diz: assim, desse jeito, desse modo, dessa maneira, dessa forma, vocês se tornarão filhos do Pai de vocês que está no céu. Pois ele faz com que o sol brilhe sobre os maus e sobre os bons. E ele faz cair chuva sobre os justos e sobre os injustos. Existe uma regra no mundo que não muda. E a regra que não muda é que todos os dias o sol nasce. Todos os dias. Você pode não ver. O tempo pode estar nublado, mas o sol nasce. Existe outra regra. Quando chove, todos que estão debaixo da chuva, bons e maus, são molhados pela chuva. Quando o sol nasce, existe uma regra que aqueles que estão debaixo do sol, bons e maus, são iluminados por aquele sol. Mas sabe, o verão tem algo que a gente nunca questiona. A gente pode questionar a infraestrutura da nossa cidade. Quem é que mora em Balneário Camboriú? Itajaí, ok? Itapema, Camboriú, Itapema de novo. Tem que ser crente para morar em Itapema, gente. Não é qualquer um. Porque para aguentar o trânsito. E a gente questiona quando chega no verão o trânsito da nossa cidade. A gente questiona a limpeza das nossas praias. Senhor amado, o que está acontecendo? A gente questiona a poluição, a gente questiona a maneira com que é feito, a gente questiona se pode patinete elétrico, se não pode patinete elétrico, a gente questiona se pode caixa de som, não pode caixa de som, pode dessa vez colocar uma casa na praia, eu posso levar churrasqueira, posso levar cachorro. Tudo é questionado no verão, mas tem uma coisa que ninguém nunca questiona que o sol nasça, porque todo dia ele nasce. O sol não pergunta para ninguém. O sol não pergunta para o prefeito, o sol não pergunta para você, o sol não pergunta para a administração pública, o sol não quer saber da tua opinião. Todo dia ele nasce. O sol não pergunta para você, meu amigo, minha amiga, como é que foi a sua noite hoje? Ele nasce de qualquer maneira. O sol não avalia se você merece, ele nasce de qualquer maneira. O sol não negocia com o seu humor, ele nasce de qualquer maneira. E talvez uma das maiores mentiras espirituais que nós aprendemos, eu aprendi e você sim aprendeu no decorrer do tempo, é achar que Deus muda de humor conforme o nosso desempenho. Conforme eu vivo a minha vida, Deus muda de humor.
Conforme eu escolho viver meus dias, conforme eu escolho viver minha família, conforme as minhas decisões, Deus muda o seu humor. Como se uma semana ruim nos colocasse debaixo da sombra, nos tirasse debaixo do sol. Como se um erro da nossa parte fosse o suficiente para apagar a luz da nossa vida. Mas aí Jesus vem, no Sermão do Monte, falar exatamente isso. Algo simples, ele diz: o sol nasce todos os dias sobre justos e injustos. E aí ele diz: assim é o Pai de vocês. Ele não varia com as estações, ele não muda com as tempestades, ele não muda com a opinião pública, ele não muda com as suas decisões, ele não muda com os seus acertos e também não muda com os seus erros. Ele está todos os dias sobre a face da terra. Deus não muda, assim como o sol não muda. Deus não deixa de queimar o seu poder sobre a terra, assim como o sol não deixa de aquecer a terra. Deus não deixa de iluminar os nossos caminhos, assim como o sol não deixa de nascer todos os dias. E Jesus está trazendo essa verdade simples, mas realista para a nossa vida. Sabe, eu sempre fui uma pessoa intensa em absolutamente em tudo. Nós estamos falando nessas últimas semanas sobre intensidade, sobre constância, e nada melhor do que começar o ano falando sobre esse tipo de coisa. Eu sempre fui intenso em absolutamente tudo. Nós temos pessoas aqui que me conhecem há pouco tempo, há médio tempo, há muito tempo, e qualquer pessoa pode dizer a mesma coisa. Eu sou intenso em absolutamente qualquer coisa que eu faço. Bom ou mal também. Intensidade é comigo mesmo. Tem alguma coisa para entrar? Se eu entrar, meu amigo, vai ser de cabeça. Nas coisas boas e nas coisas ruins também. Essa é a minha característica. Nem todos são intensos e está tudo bem. Essa é a forma que eu aprendi a viver minha vida. Então, durante toda a minha vida, eu sempre gostei também de estar com pessoas intensas. Eu acho que pessoas intensas vivem melhor. Vivem a vida melhor, vivem a vida mais alegre, vivem a vida mais conectada com isso. Mas isso é o que eu acho, não é o que a Bíblia acha. Então, se você acha diferente, palmas para você, você também pode achar diferente. Mas, por ser uma pessoa intensa, eu sempre me envolvi em qualquer coisa que me propunham. Lá atrás, se me propunha grupo de jovens, eu me envolvia. Se me propunham ministérios para-eclesiásticos, eu me envolvia. Se me propunham ajuda humanitária, conta comigo. Se me propunham viagem para a África para ser missionário durante 15 dias, conta comigo. Se me propunham até para fazer, gente, até coisa de enfermagem eu fiz. Na África. Até isso eu fiz. Você pergunta, você tem formação? Claro que não. Mas tinha alguém comigo me ensinando. Qualquer coisa que propõe para uma pessoa intensa, essa pessoa ela pula e ela entra. Agora vocês vão cair o queixo. Até teatro eu já fiz, gente. Porque um dia me disseram, eu preciso aqui de um Barrabás. Eu disse, opa, conta comigo. Coloquei uma roupa esquisitíssima. E até teatro eu fiz porque eu me envolvo facilmente em qualquer coisa. Eu já fiz mímica nas escolas para evangelizar adolescentes. Eu devo ter isso guardado em algum lugar. Um dia eu vou mostrar. Vocês não imaginam eu fazendo mímica. Eu sou um excelente não mímico. Mas sabe, quando eu errava, eu me afastava. Por mais intenso que eu era, quando eu errava, eu me afastava. Não porque Deus tinha ido embora, mas porque eu tinha aprendido a sair debaixo da luz quando eu falhava. A sair debaixo do sol da graça de Deus quando eu falhava. Era dessa forma, eu estava all in, 100% em alguma coisa, mas quando eu falhava, eu sentia que eu precisava sair debaixo dessa luz. Até o dia que eu entendi de Deus de uma forma muito simples e até mesmo amorosa, quando Ele me confrontou e eu orava e chorava e dizia, Senhor, eu me envolvo em tantas coisas, eu me envolvo em tantas causas, eu faço tantas coisas, mas quando eu erro eu me sinto tão fora, tão longe, tão distante do Senhor. E Deus basicamente disse, Will, você não se afastou porque você pecou, você não se afastou de mim porque você errou, você não se afastou de mim porque você falhou, você se afastou porque você achava que você tinha que se esconder. E eu e você somos exatamente assim. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, debaixo da graça dos céus, quando nós estamos debaixo da luz, isso aqui não é uma luz, isso aqui é o sol, tá bom? É o sol, esse é o melhor sol que eu consegui arrumar. Palmas para a equipe de produção que arrumou um sol incrível para nós.
Obrigado pelo sol. Potente, forte. Quando nós escolhemos viver debaixo da luz do Senhor, da graça de Deus, nós escolhemos viver a nossa vida inteira. Mas quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós desiludimos alguém, quando nós falhamos, nós achamos que nós precisamos nos esconder. E o que Jesus confronta no nosso coração é exatamente isso. Quando você erra, você não tem que se esconder. É aí que você tem que permanecer debaixo da luz, da graça dos céus, debaixo do amor que um dia te iluminou, debaixo daquele que transformou a sua vida, porque é somente essa luz que vai te transformar e te transformar em uma pessoa que vai errar menos, em uma pessoa que vai amar mais, em uma pessoa mais próxima dos céus. Mas não, nós nos escondemos, achando que aquilo vai apagar, achando que nós não teremos mais a luz do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus está dizendo em Mateus capítulo 5, versículo 45, assim como o sol nasce sobre justos e injustos, assim como o sol não quer saber a tua opinião sobre nada na vida, ele todos os dias está lá, todos os dias está presente, assim é o Pai de vocês, e a graça de Deus sobre vocês, todos os dias está iluminando você. Não tente se esconder. Sabe, o meu problema, eu descobri, nunca foi intensidade. O meu problema nunca foi intensidade. O meu problema era permanência naquilo que Deus estava me chamando. Sabe, nesse texto nós lemos que Jesus não está falando apenas de amor ao próximo. Jesus está revelando como o reino de Deus funciona. A vida não é construída por momentos fortes. Ela é construída por exposição constante à graça de Deus. A minha e a sua vida não são construídas por alguns momentos na presença de Deus. A nossa vida não é construída por momentos que diz, uau, que incrível a presença do Senhor, uau, que louvor maravilhoso. A nossa vida não é construída dessa forma. A nossa vida é construída em estar e permanecer todos os dias, estar se expondo constantemente à luz da graça de Deus. Não é simplesmente um piscar de luzes sobre a minha vida. Não é simplesmente um raio forte de luz que brilhou sobre a minha vida, um momento da graça de Deus, um insight que eu tive. É sobre permanecer constantemente debaixo da graça de Deus. Essa é a verdade que sustenta e vai sustentar o nosso verão, a nossa temporada de verão. Constância não é insistir. Constância é permanecer aonde a graça de Deus já está. Isso é constância. Não insistir, mas permanecer. Sabe, a constância de Deus vem antes da minha. A constância de Deus vem antes da tua constância. E é por isso que você não precisa se preocupar quando você falha, quando você, quem sabe, desiste. Deus está esperando e deseja a constância da sua vida, porque essa constância vai te levar mais longe. Mas a constância de Deus vem antes da sua constância, antes da minha constância. Sabe, Jesus disse que o Pai faz nascer o sol sobre justos e sobre injustos. Isso no pensamento judaico quebrava totalmente a lógica religiosa deles. Quebrava completamente a forma como eles pensavam em Deus, como eles entendiam a fé, como eles entendiam Deus. Porque religião sempre tentou negociar com Deus. É isso que a religião faz. Deixa eu te falar isso. Religião sempre tenta negociar e barganhar com Deus. Ah, Deus, se eu fizer isso, se eu fizer essa promessa, se eu for até tal lugar de joelho, aí o Senhor me dá tal coisa, e aí eu vou fazer tal coisa. Religião sempre tenta barganhar e negociar com Deus, mas Deus não é homem para negociar. Deus não deseja negociação. Jesus revela outra coisa diferente. Revela que Deus não age ao meu comportamento. Deus não reage à forma que eu vivo, à forma que eu busco. Deus é constante. Deus não age conforme o meu e o seu caráter. Deus continua agindo apesar do meu e do seu caráter.
Deus não reage à forma que você lida com a fé. Deus não reage à forma que você lida com as suas opções durante a semana. Deus e Deus segue sendo constante, apesar do nosso erro, apesar da nossa falha, apesar da nossa falta de caráter, apesar da nossa boa performance ou da nossa má performance. Deus continua sendo Deus o tempo todo, e isso não muda. A graça de Deus continua iluminando todos que desejam estar debaixo dela. Todos que decidem não se esconder e sair debaixo da sua graça. Agora, se isso é verdade, então escuta isso com atenção. Você não precisa mais se esconder quando você erra. Você não precisa mais desaparecer da presença de Deus. Você não precisa dar um tempo de Deus. Você não precisa dar um tempo de estar na igreja. A vida com Ele não é um parque aquático que você compra bilhetes quando você está afim de descansar ou quando você está afim de se refrescar. A vida com Deus não é o aluguel de uma lancha que você faz nos dias mais quentes para passear com a família. A vida com Deus é estar constantemente debaixo da sua graça. Aconteça o que acontecer, venham os erros que vier, venham os furacões que vierem, venham as falhas que vierem. A vida com Deus não muda, não pode mudar. A vida com Deus é aquela comida que quando você deixa de comer por muito tempo, você morre. Essa é a vida com Deus. Por isso deixa eu falar para alguém aqui nessa manhã: para de sair da luz quando você falha. Para de sair da luz quando o tempo está difícil. Para de sair da luz quando pessoas te desapontam. Deixa eu contar uma novidade para vocês, enquanto eu chamo uma pessoa maravilhosa que me faz eu me sentir mais espiritual ainda. Onde é que está o Mateus? Está lá, está chegando. Para de sair quando você erra. Para de sair, de desistir. Permaneça, continue na luz. Continue com Deus. Para de sair debaixo da luz da graça quando alguém te decepciona ou quando alguém te desaponta. Eu vou te contar essa curiosidade. E eu sei que vai ser novo para todo mundo. Ninguém nunca ouviu falar disso. Você nunca ouviu e você veio aqui só para ouvir isso. Uma verdade que você vai botar no seu Instagram e vai dizer: olha o que eu descobri, ninguém nunca tinha me contado. Pessoas machucam outras pessoas. Você nunca tinha ouvido isso, né? Por quê? Porque essas pessoas são pessoas. Pessoas são de carne e osso, assim como você. De emoções fracas, fortes, diferentes. Pessoas vão te magoar. Sabe quem mais nos magoa? Ou, deixa eu mudar isso aqui. De quem mais nós sentimos mágoa quando algo acontece? Sabe de quem? De pessoas que são muito próximas de nós. Por quê? Porque a gente se importa. O que eu quero te dizer é que isso na sua vida, na minha vida, e enquanto o planeta Terra existir, não vai mudar. Pessoas vão continuar magoando umas às outras e vão ter que continuar pedindo perdão umas às outras. Pessoas vão continuar decepcionando umas às outras. E você não pode escolher sair debaixo da graça de Deus e se esconder simplesmente porque alguém te machucou ou porque você se sentiu machucado por alguém, porque isso sempre vai acontecer. Então quer dizer que você vai escolher, toda vez que alguém te magoa, sair debaixo da graça de Deus. Sair daquilo que te sustenta, sair daquilo que te alimenta, sair daquilo que te faz crescer, sair daquilo que te faz viver a eternidade. É claro que não. Porque tem coisas na vida que não vão mudar. Você não tem como trabalhar com essa... nós temos as variáveis e as dentro da equação. Você não tem como trabalhar com os números que são fixos, que não são variáveis. Você só pode trabalhar com aquilo que é variável. Pessoas vão te machucar, você já sabe disso. Não saia, não escolha sair debaixo da graça de Deus. Porque a graça de Deus não é uma visita. A graça de Deus é o chão por onde você escolhe caminhar. A graça de Deus e a vida com Deus não é uma visita. Porque uma visita simples não faz nada. É a constância, é a permanência. Não é a insistência, mas é a permanência.
Não é o quanto você é intenso em uma visita que te faz amigo de uma pessoa, certo ou errado? Não é o quanto alguém é intenso num churrasco na minha casa pela primeira vez que me torna um melhor amigo dessa pessoa. É assim com você? Claro. É o tempo comendo juntos, é o tempo que você passa juntos, é o quanto de tempo você vai dedicar que te transforma e a outra pessoa em um amigo X, Y ou Z. É da mesma forma com a presença de Deus. Não é a intensidade que você fica grudado uma única vez, mas é o chão que você decide caminhar todos os dias. Deixa eu ser direto com vocês agora, porque todos nós aqui somos adultos, mas direto com amor. Muita gente vive a fé como se a graça fosse uma visita ocasional, algo que aparece nos dias bons e some nos dias difíceis, algo que liga nos dias bons e desliga nos dias difíceis. Se está tudo bem, se o meu humor está bom, se eu estou com vontade, se eu sinto uma brisa no meu corpo, pronto, eu tenho a graça de Deus, eu estou debaixo daquilo que Deus, eu estou debaixo do sol que Deus fez nascer para mim. Mas se o dia está ruim, o dia está péssimo, as coisas não estão indo muito bem, eu briguei com a minha esposa, o resultado no trabalho não foi aquilo tudo, aquela pessoa me machucou, eu fiquei um pouquinho de cara com ela, pronto, não tem mais graça de Deus, apaga. E não funciona dessa forma. A graça do Senhor, ela é sempre constante sobre a minha e a sua vida. Muita gente vive a fé como se fosse essa visita ocasional, mas Jesus mostrou o contrário. O sol não aparece de vez em quando, o sol sustenta a nossa vida todos os dias. Sabe, a graça não vem te buscar de vez em quando, a graça já está aonde você pisa, todos os dias. Ele sustenta a nossa vida todos os dias. Sabe, você não perde a fé porque você pecou. Você perde a fé porque você se afastou da fonte. Você sabia que se o sol tivesse a poucos metros mais distante da terra, a terra congelaria? Você sabia disso? E você também sabia, se ele tivesse a poucos metros mais perto da terra, a terra se transformaria em uma grande tocha e tudo na terra morreria? É justo na medida certa. Da mesma forma, a graça do Senhor te aquece nos dias frios. Da mesma forma, a graça do Senhor te traz renovo, refrigério e um refresco para a tua alma nos dias quentes, nos dias difíceis, nos dias de verão intenso na nossa alma, nos dias em que a nossa alma não parece verão, parece na verdade o deserto do Saara. Nesse mesmo momento, é a graça do Senhor que nos mantém vivos. Sabe, por isso, nós estamos usando esse verão para criar a nossa estrutura de permanência. Deixa eu te dizer isso. Como você cria uma estrutura de permanência? Se você sabe que não é apenas uma visita ocasional na graça do Senhor, que te faz uma pessoa constante, que te faz uma pessoa próspera, que te faz uma pessoa melhor, que te faz uma pessoa mais perto de Deus, uma pessoa mais ungida, mais cheia da sua graça, mais cheia do seu espírito, mais capaz para o dia a dia. Você sabe que não é mais uma visita ocasional? Mas Will, como eu faço para permanecer nisso? Deixa eu te falar, começa a usar isso aqui. Começa a usar a Bíblia. É isso. A graça do Senhor se renova todas as manhãs, mas eu preciso perceber isso, que a graça do Senhor está falando comigo hoje, está falando amanhã comigo, está falando comigo quando está tudo bem, quando é um dia ensolarado de verão maravilhoso, ou quando é inverno mais tenebroso da minha alma, a palavra do Senhor continua falando comigo. Deixa eu te animar no próximo domingo a trazer com você a sua Bíblia. Will, eu não tenho Bíblia. Compra uma Bíblia. Tem plataformas que mandam rapidão para você. Traz a sua Bíblia. Qual Bíblia? Não, mas eu trago meu celular. Traz a de papel. Eu não sou nada contra a Bíblia digital. Eu uso muito. Mas sabe, a Bíblia digital, ela está em um lugar chamado celular. E o teu celular, ele representa muitas coisas para ti. Para pessoas que trabalham com o celular o dia inteiro, o celular representa trabalho. Para pessoas que resolvem problema pelo celular o dia inteiro, o celular, quando toca, ele lembra você que tem um problema tocando. Ou vai me dizer que em algum momento da sua vida,
Você estava ali distraído, descansando, e de repente o celular toca e você já se arrepia e diz: ai meu Deus, o que é? Alguém comigo ou só eu? Sabe, dependendo, o celular pode te lembrar distração, um momento de distração, de rolar as redes sociais, um momento de descontração, de olhar um Netflix. Celular nos lembra de muita coisa, mas uma Bíblia de papel só me lembra de uma coisa. Deixa eu te animar a fazer isso. Será que nós podemos fazer um pacto natural, nada espiritual, mas natural, de no próximo domingo trazermos a nossa Bíblia? Ok, quem está comigo? Quem está comigo? Alguém está comigo? Ótimo, porque essa Bíblia sempre vai te lembrar que há um Salvador e que não importa o tamanho da dívida que você tem, você nunca será capaz de pagar, e o melhor de tudo, Ele não está te cobrando essa dívida, porque Ele pagou por você. Ela sempre vai te lembrar que há um alimento para te transformar em uma pessoa melhor, que há algo novo para você. Ela sempre vai te lembrar das promessas do céu para você. Ela sempre vai te lembrar que não importa no buraco mais escuro que você se sinta, há um Deus com você. Ela sempre vai te lembrar do amor incondicional do Pai. Ela sempre vai te lembrar de que há algo mais debaixo do sol, da graça de Deus para a tua vida. É a primeira coisa, ou uma das coisas. Traga a sua Bíblia, use a sua Bíblia. A minha Bíblia é diferente, mas é uma Bíblia. Deixa eu te dizer mais isso. Você quer constância? Deixa eu te falar isso. Use as ferramentas que você já tem, antes de procurar por novas ferramentas. Use aquilo que você já tem, antes de procurar por aquilo que você não tem. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estou sentado naquela cadeira, ouvindo alguém pregar, eu sempre estou anotando alguma coisa. Por quê? Porque não é sobre, deixa eu ver a brilhante ideia que essa pessoa vai ter, ou a ideia que eu posso ter para pregar na próxima pregação. Não, deixa eu anotar, porque o Senhor, esse é o momento de Deus falar comigo, e eu preciso me lembrar disso aqui na segunda-feira. Essa frase atravessou o meu coração, então é o Espírito Santo falando comigo, eu preciso me lembrar dela na segunda-feira. Use um caderno, traga a sua Bíblia e um caderno, uma agenda, seja o que for. Anote a palavra do Senhor, anote aquilo que você está ouvindo, porque aquilo que você está ouvindo é para transformar a sua vida. Não são as minhas palavras, Deus está usando nesse momento as minhas cordas vocais para falar a sua palavra. É uma ferramenta que você já tem. Anote o texto bíblico que vai alimentar a sua semana. Anote o texto bíblico que enquanto você ouvia, fez a sua mente explodir e dizer: é isso que eu precisava, era isso que faltava, é o Senhor falando com você. Anote, porque ao anotar, você vai poder voltar naquilo, você vai poder ler de novo, e você vai poder gastar um tempo olhando para aquilo, estudando aquele texto e aprofundando a sua alma. Gente, deixa eu falar uma coisa, eu não vou fazer isso por você. Buscar estar debaixo da graça do Senhor é que nem ir ao banheiro, no bom sentido. Só você pode ir por você mesmo, mas ninguém pode fazer o que você vai fazer lá. Só você pode fazer. Ninguém pode fazer por você. Sabe, isso não é um ritual, isso não é religião, isso é formação espiritual. Sabe, você está construindo a sua intimidade com o Criador do universo, com o Salvador da humanidade, com o amor que transformou a nossa vida e que continua transformando. Quem não cria estrutura, vive refém das emoções. Deixa eu te falar isso com todo o amor do meu coração, mas eu também preciso falar, antes de falar isso, deixa eu falar isso com todo o amor do meu coração. Eu decidi com os céus, no final de 2025 e no início de 2026, que eu não vou segurar mais nada, eu vou falar exatamente como vem no meu coração. Se for ácido, que Deus te abençoe, meu irmão, mas é para a tua construção. É para que você cresça, é para que nós possamos crescer. Então deixa eu falar isso de todo o coração. Às vezes empresários vêm falar comigo, pessoas que têm empresa, ou pessoas autônomas, não tem uma empresa, mas é autônomo, e diz: pastor, eu sei o que está acontecendo com a minha vida, porque as coisas estavam indo muito bem no início do ano, mas na metade do ano as coisas começaram a degringolar de uma maneira, não é natural, é pior do que os problemas que a gente está vendo no Brasil. A coisa simplesmente foi de água abaixo. A primeira coisa que eu falo para uma pessoa:
com esse problema, a primeira coisa, eu não vou tentar entender a crise do Brasil, eu não vou tentar entender aquilo que o que ela está vivendo, se está diminuindo, se a cidade passou por isso, eu não vou tentar entender isso. A primeira coisa que eu vou tentar entender é, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente começar isso aqui tudo, como é que andou durante o ano de 2025 a tua fidelidade com os céus, com o teu bolso, com as tuas finanças? Pastor, no começo do ano estava indo muito bem, mas ali pela metade do ano foi difícil, as coisas começaram e eu não consegui mais ser fiel a Deus. Eu disse, encerrado. Primeira tarefa, volta a ser fiel com o Senhor, porque a Bíblia diz que a fidelidade do Senhor dura para sempre e Ele nunca nos desampara quando nós somos fiéis com nossas finanças. Os céus é fiel com as nossas finanças também. Às vezes, pessoas vêm me perguntar e dizem, eu não sei o que está acontecendo, eu não aguento mais meus filhos, eles são um terror dentro de casa, eu não sei mais o que fazer. A primeira coisa que eu vou perguntar não é saber a estrutura familiar, eu não quero saber como é que é a experiência da casa, eu não quero saber como é a experiência do lar, eu não quero saber como é que é a experiência da mesa, eu não quero saber a identidade de cada um. A primeira coisa que eu falo é dizer, como é que tu tem criado os teus filhos? Vocês têm lido a Bíblia juntos? Vocês têm orado juntos? Você tem sido o pastor dentro da tua casa? Você tem ensinado a palavra de Deus? Você tem animado os teus filhos a estarem na igreja? Vocês têm ensinado a como adoração? Não, a verdade que não é a primeira coisa, porque estar debaixo da graça de Deus é uma constante. Ninguém muda a sua vida por estar ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. O sol aquece sempre, porque ele está sempre ali. Você sempre pode contar que o sol está nascendo, assim como você sempre pode contar que os céus e a graça de Deus estão sobre a sua vida. Por isso, para de te esconder. Para de te esconder daquilo que te transforma. Mas só vale quando eu sentir. Só quando eu sentir no meu espírito. Só quando o meu espírito se move e se eu chorar. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não cria estrutura de viver na graça de Deus, vive refém das suas emoções. Eu não sei como é que são as suas emoções. A minha é um caos. E eu não quero viver refém das minhas emoções. Porque um dia eu estou bem, mas outro não. Um dia eu estou amando a Débora, e no outro eu também estou amando a Débora, mas não com tanta intensidade. Um dia eu quero beijá-la e abraçá-la, mas no outro dia eu quero que ela fique quietinha no quarto dela. E eu sei que é a mesma coisa para mim. Nós não acordamos todos os dias da mesma maneira. Eu não quero ser refém das minhas emoções em 2026. Alguém aí quer? Eu não quero, eu quero continuar criando uma estrutura que me permita viver debaixo do sol que está nascendo todos os dias. Não reclame que o sol não te esquenta, não reclame que a graça não te encontra, porque a Bíblia está dizendo que assim como o sol nasce para justos e nasce para injustos, a graça de Deus também está presente para justos e para injustos que queiram se transformar em justos. Não há escusas. Não há desculpa. Nós não temos. Quem tem uma vida estruturada com Deus não é refém das suas próprias emoções. E o pior, não é refém da emoção dos outros. Deixa eu abrir aqui uma aspas para falar sobre isso. Não seja refém emocional de outras pessoas. Pessoas que te dizem, se tu não estiver comigo, tu não é meu amigo. Se tu não vai ir, então eu não te quero mais. Olha que eu te deixo, hein? Deixa eu te falar uma coisa, essa amizade é tóxica. Acaba com esse troço. Olha para essa pessoa e diz, fechou, bora, a porta está lá. Mas bate ela, fecha bem e não volta mais. Porque amigos ou amizades que te tornam refém emocional, que jogam com você, que ficam fazendo disputa, que ficam como é que chama a palavra? Que até é crime, esqueci. Oi? Chantagem com você, obrigado. Não são amizades para você ter perto em 2026. Não seja refém emocional de ninguém. Psicólogos podem me dizer amém também. Amém. Porque isso está te matando. Isso está te fazendo sair da graça de Deus, se esconder da graça de Deus, o tempo todo dizer, porque você se sente sempre em dívida. Não se sinta em dívida com ninguém. A Bíblia nos ensina
que não devemos dever nada a ninguém. Se vocês têm que dever, que devam apenas uma coisa: amor uns aos outros. Mais nada. Para terminar, quem permanece sobre a luz é formado com o tempo. Quem permanece debaixo da luz, debaixo da graça de Deus, é formado com o tempo. As coisas não acontecem rápido. Uma empresa não sai de faturar R$0 para faturar milhares de reais em 7 dias, em 5 dias, em 2 dias. Uma empresa não sai de uma pessoa trabalhando para 1000 funcionários da noite para o dia. As coisas precisam de tempo. Um casamento não nasce da noite para o dia, precisa de tempo. Um relacionamento não nasce da noite para o dia, precisa de tempo de construção, de conhecimento. Nada nasce da noite para o dia. É preciso permanecer no mesmo lugar. E quem permanece debaixo da luz e da graça dos céus é formado todos os dias. Mas Will, qual a diferença? Quem está fora, quem decide não estar debaixo da graça de Deus, o tempo vai passar igual. O tempo não vai mudar, as horas vão permanecer com o mesmo tempo, a sensação vai ser igual. A única coisa é que no final não vai ter mudança nenhuma. A única coisa é que depois de 12 meses vai continuar tudo igual. A única coisa é que depois de 5 anos vai continuar tudo igual. Mas quem permanece debaixo da graça de Deus é construído, é formado com o tempo. O reino de Deus não nasce no ritmo da pressa. Os céus, o reino de Deus cresce no ritmo do sol, brilhando todos os dias, constante todos os dias, tendo tempestade ou não tendo, ele está lá. Os furacões vindo ou não vindo, ele está lá. Alguém gostando do sol ou odiando o sol, ele continua estando lá, sem se importar com o humor de ninguém. É devagar, constante, todos os dias. Sabe, ninguém percebe o crescimento do sol, mas deixa eu falar isso, tudo depende dele. O planeta incendiar ou congelar depende dele. As estações, os meses, as horas como nós conhecemos, depende dele. Crescimento espiritual raramente é barulhento, mas sempre é profundo. Crescimento espiritual raramente faz barulho. Raramente todos conseguem ver, mas ele é profundo, transformador e constante. Você quer ser esse tipo de pessoa em 2026 para a sua família? Uma pessoa onde outros possam se apoiar e dizer: cara, fulano de tal é uma coluna na nossa casa, é uma coluna na nossa família. Você quer ser uma pessoa conhecida por alguém que sustenta outros em oração? Não é com uma oração. Não é com uma oração que te faz babar, chorar e tremer e dizer: Senhor. Não é com isso, mas é com orações privadas no teu secreto todos os dias. É um pouquinho de cada vez, todos os dias. 1%, como alguns gostam de dizer, todos os dias. É 1%, é pouco, mais 1%, mais 1%, ou mais 0,01% todos os dias. Não é sobre uma vez servindo na igreja, é sobre a constância de se comprometer dizendo: eu vou entregar o meu tempo para servir ao Senhor e servir as pessoas, quando eu estou bem e quando eu não estou bem. É decidir subir nessa plataforma para pregar e anunciar o Evangelho quando eu estou bem e quando eu não estou bem. Quando tem saúde na minha casa ou quando meu filho está no hospital internado. Eu estou aqui porque eu me comprometi com o céu. É quando as coisas fluem como eu desejo, ou quando elas não acontecem nem perto daquilo que eu sonhei. Você não precisa sentir nada extraordinário, você não precisa sair, o que você precisa é não sair debaixo da graça de Deus. Estamos todos sob o mesmo sol, raízes se aprofundam, a fé amadurece, a vida é formada debaixo do sol da graça de Deus. Sabe, talvez você esteja vivendo um verão espiritual na sua vida, ou talvez você esteja se sentindo cansado, vindo de uma estação difícil, mas a verdade é a mesma para todos nós. O sol nasceu hoje de novo, e a graça de Deus também. A verdade é que não muda, que se você está chorando por dentro hoje, e semana passada você estava sorrindo, mas hoje você está chorando,
porque coisas aconteceram fora do seu radar, fora da sua expectativa, fora da sua previsão. Quem sabe você está enfrentando um luto ainda. Deixa eu te falar isso: a nossa vida muda o tempo todo, as nossas emoções mudam o tempo todo, as crises no nosso casamento acontecem o tempo todo, na nossa família, na nossa empresa, nos nossos negócios, o tempo todo. Mas deixa eu te falar uma boa notícia: o sol da graça de Deus não deixou de brilhar sobre a minha vida, não deixou de brilhar sobre a tua vida. Saiba que não importa como você está se sentindo, você sempre vai poder olhar para cima e dizer: ah, Senhor, que bom que o Senhor ainda está aí. Ah, Senhor, que bom que o teu amor dura para sempre. Ah, Senhor, que bom que a tua misericórdia se renova todas as manhãs sobre a minha vida, porque eu preciso. Essa é a boa notícia. Nem todos nós estamos vivendo tudo aquilo que sonhamos nesse momento. Isso é importante para cada um de nós, mas mais importante é que a graça do Senhor não deixou de brilhar. O sol da sua justiça não vai deixar de brilhar. E isso pode ser uma estação, ou pode ser a sua vida. Vai ser uma estação que passa, se você permanecer debaixo da graça de Deus, mas pode ser a sua vida inteira, se você decidir se esconder da graça de Deus, porque você errou, porque você falhou, porque você desanimou, porque você desistiu. Não se esconda da graça, simplesmente porque você não foi bom o suficiente. Nós não somos bons o suficiente, e nunca seremos. Deus não está te chamando para provar nada para você, Ele está te chamando para permanecer, porque constância não é insistir, é permanecer aonde a graça já está. Eu quero te convidar a ficar em pé, eu quero orar por você.